estamos indo cada dia na contramão do mundo, porque nós acreditamos na família. O nosso conceito de família não mudou. Mas como diz a Emanuel de Queridos, a relação matrimonial tem se deteriorado cada dia. Lembre-se que há poucos anos, quando se falava em divórcio, esse assunto era um assunto da calçada da igreja para lá, não dentro da igreja. Hoje já é um assunto que temos que tratar dentro da igreja, inclusive nas famílias de obreiros ou dos obreiros da igreja. Então a coisa tem se intensificado cada vez mais. E nós precisamos, irmãos, colocar a nossa vida nas mãos de Deus e no altar do Senhor. Nosso Deus é correto. Esse é um momento ímpar nessa igreja e na vida destas famílias. Aqui estamos em teu altar para te trazer, Senhor, o nosso coração agradecido pela tua presença conosco. Mas aqui estamos nesse altar, Senhor, como família, para buscar a tua direção, para buscar a tua graça e o teu poder. As situações difíceis entre os cônjuges, esposas que sofrem entre as quatro paredes do seu lar, com traumas, com frustrações, com mágoas, esposos que vivem momentos difíceis, ao serem muitas vezes, Senhor, rechaçados pelas suas mulheres, rechaçados muitas vezes pelos filhos, homens que carregam diariamente a carga da responsabilidade pela manutenção do seu lar. Mas, querido Pai, também existem crianças, adolescentes e jovens, filhos que sofrem ao testemunhar em cada dia, Senhor, o péssimo relacionamento entre seus pais. Crianças que olham para o futuro com medo, com insegurança, com tristeza, porque não sabem se terão um futuro agradável ou um futuro promissor, pelo que acompanham, pelo que veem diariamente em sua casa. Aqui estamos, ó Deus, como família, Senhor, de Ti. Toma, Senhor, a nós em tuas mãos. Fortalece os casamentos, enriquece o relacionamento matrimonial das famílias da tua igreja. A semelhança, querido Pai, do maracujá, ao longo do tempo, que o amor entre esposo e esposa, que o relacionamento entre pais e filhos seja doce, cada vez mais doce, assim como essa fruta de maracujá que nós recebemos. Isso reflita, querido Pai, a beleza do amor. Que isso reflita, Senhor, a doçura que deve ser o relacionamento da família. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já estamos às 11h20. Me disseram que o culto aqui acaba às 11h30. Mas como vai ter um almoço hoje é festa, o Franco me disse que eu posso pregar até as 4 da tarde e depois a gente pode almoçar. Há um texto do Antigo Testamento que eu gostaria que você visse agora, está lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18 e o verso 19. Esse texto fala da pessoa de Abraão. Mas é interessante, queridos, que quando a gente lê esse texto, quando nós lemos esse texto, eu pelo menos, cada vez que eu leio esse texto na Bíblia, Gênesis 18 e o verso 19, eu confesso aos irmãos que eu mudo um pouco a ideia que ao longo dos anos eu formei sobre Abraão. Normalmente, quando nós ouvimos falar de Abraão, quando nós lemos alguma coisa sobre Abraão, a nossa cabeça já imagina, a nossa mente já se estrutura para ouvir alguma
que ele não sabia. E daí o seu ato ou a sua postura de fé, de sair de um lugar conhecido, de sair da sua comodidade, que era cômodo para Abraão, ele tinha muitos amigos na sua cidade natal, e ir para um lugar para viver uma vida diferente daquela que ele tinha até então. Essa é a ideia que a gente tem. O autor de Hebreus, quando ele escreve a sua carta, Hebreus, lá no capítulo 11, quando ele descreve a Deus em nossa fé, ele cita Abraão. Aliás, Abraão é um dos primeiros personagens citados. Ele diz que pela fé Abraão saiu da sua cidade, foi esbalanciada pela fé, ela acreditou que poderia engravidar, ela era estéril, e foi exatamente pela fé e exercendo fé no poder de Deus, que Deus então proporcionou aquela concepção ou a gravidez de Sara. E aí segue ali os personagens. Eu gostaria muito, irmãos, que as famílias, especialmente os pais, se ativessem a esse aspecto que é novo no texto aqui de Gênesis 18 e o verso 19, porque diz assim, vamos ler o texto. Estou lendo aqui a nova versão internacional, um pouco diferente da revista e atualizada no Brasil, mas é a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Na minha tradução diz assim: pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. A sua tradução diz para que ele faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Amigos, aqui, irmãos, nesse texto, Deus associa, ou Deus, ele junta, ele casa o chamado de Abraão, que foi um chamado para ser o pai da fé, a manutenção da sua família e dos seus filhos no que se refere à formação. Sabe, queridos, quando a gente lê, especialmente o Antigo Testamento, a história ali de Israel, a gente não vai perceber que os patriarcas, a começar de Abraão, eles foram chamados por Deus de forma atrelada à família. Família é algo importantíssimo, é algo fundamental. E quando eu digo para vocês, irmãos, que família, ou a família, é algo importantíssimo, é porque, queridos, é na família que nós crescemos, que nós nascemos, é na família que nós crescemos, é da família que nós saímos para formar uma outra família. Com vocês pensam? Comigo muito mais. A gente nasce na família, a gente cresce na família, e é da família que a gente sai um dia para formar uma outra família. Em outras palavras, e o texto diz isso, é na família que nós recebemos toda a nossa formação. É na família que a gente recebe todo o conhecimento e todo o preparo para a vida. Aqui eu falo um pouco de educação. Embora, irmãos, lamentavelmente, isso é lamentável, que a concepção moderna de educação ou de família tem priorizado muito a formação acadêmica, que tem a sua importância, que tem o seu lugar e tem a sua razão. A formação acadêmica. Eu trabalhei algum tempo, eu trabalhei 10 anos na área da educação. E eu me lembro que quando eu trabalhava lá em Minas Gerais, lá na nossa faculdade de Minas, o diretor interno naquele lugar, naquele colégio, na faculdade de colégio, eu me lembro que os pais, quando vinham matricular os filhos, diziam assim: olha, pastor, eu vou trazer meus filhos, filha para cá, porque eu quero que eles sejam alguém na vida. Aliás, qual é o pai e qual é a mãe que não deseja, que não quer que os filhos sejam alguém na vida? E por isso fazem todo o sacrifício,
E por isso fazem um alto investimento para que os filhos, de fato, sejam alguém na vida. Mas sabe, irmãos, essa formação acadêmica ou essa formação do conhecimento tem a sua razão de ser, tem motivo para ser e precisa ser assim, mas não é basicamente a formação que a Bíblia traz para o povo de Deus e para as famílias da igreja. Eu estou dizendo com isso, e não acabei de dizer com isso, que você não precisa investir no seu filho, você não precisa investir na sua filha, você não precisa fazer um investimento acadêmico na formação. Mas sabe, queridos irmãos, quando a gente volta ao texto de Gênesis 18, qual é o verso? Qual é o verso? O verso 19. A gente vai ver, irmãos, que ali Deus chamou a Abraão e Deus atrelou a esse chamado de Abraão a formação dos seus filhos e a condução da sua família. Sabe, você pode ser muito bem sucedido lá fora. Você pode muito bem ser sucedido na empresa que você trabalha ou na instituição, para nós agora, na instituição que nós trabalhamos. Mas sabe, irmãos, nada compensa, nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso na família. Você sabe que família é muito importante. E quando você morre, as únicas pessoas que ficam mais próximas de você quem é? Você pode ser uma pessoa famosa, você pode ser uma pessoa extremamente popular, mas na hora que você se vai, as únicas pessoas que ficam mais próximas ali de você nos momentos finais é a sua família, é a sua esposa, são os seus filhos, são as únicas pessoas. Eu quero colocar aqui uns 3 ou 4 pontos para a gente pensar um pouquinho nessa questão da família. Aliás, eu quero dizer para você que tudo que eu vou dizer aqui é jogando molhado. E você já sabe. Nós já sabemos disso. Primeiro ponto, irmãos, que eu quero colocar aqui, queridos, se tratando de família, é que no seio da família, irmãos, precisa haver o que nós chamamos de exemplo. Não se educa, não se forma o ser humano para a vida sem exemplo. Eu costumo sempre dizer, irmãos, que os nossos filhos, e eu digo isso porque eu já estou vivendo essa realidade, eu tenho um casal de filhos, e os meus filhos são muito bonitos, parecem com a beleza, sabe? Meus filhos, eles refletem a beleza da mãe. Os nossos filhos, irmãos, um dia, eles vão sair de casa. Eles crescem, eles nascem, crescem, ficam ali, mas um dia eles saem de casa. Eles saem por razões de casamento, eles saem por razões de estudo e eles saem por razões de trabalho. Mas um dia eles saem. E é interessante, queridos, que a única coisa que eles levarão ao deixarem o lar, ao deixarem a família, são as lembranças, não do que ouviram. Embora eles vão lembrar de algumas coisas que ouviram. Eu, por exemplo, lembro de muita coisa que eu ouvi na minha casa, com os meus pais. Mas, acima de tudo, queridos, o que eles vão levar é exatamente os exemplos pessoais que eles viram, que eles vivenciaram e que eles acompanharam dentro de casa. São os exemplos. E daí, pai, e daí, mãe, eu pergunto a você nessa manhã, quais são os exemplos de atitudes, de atos e de palavras que os seus filhos estão vendo diariamente na sua casa? Quais são os exemplos? Eu repito, não há formação, não se educa sem o exemplo.